Vamos nos entender a respeito de motor de aeromodelo, ou qualquer motor, mas vamos falar do aeromodelo, né? Quanto a voltagem operacional, KV e amperagem e potência. Muita gente confunde KV com potência, amperagem com voltagem, faz aquela confusão danada. Eles vão ver o que vai fazer aqui. Começando então pela voltagem operacional, que é um parâmetro mais tranquilo de ser compreendido, né? Muitas vezes a voltagem operacional ela é expressa no número de células da bateria que é compatível com aquele motor. No caso desse motor aqui do lado, nós temos aqui que a voltagem operacional é equivalente a uma bateria de 2 células até 4 células. A bateria mais comum, o tipo de bateria mais comum utilizado nesse tipo de motor é a bateria do tipo LiPo, e cada célula desse tipo de bateria tem 3,7 volts. Então nós temos aqui a quantidade de células e a voltagem operacional. Já o KV, ele representa a quantidade de rotações por minuto que esse motor teoricamente atinge para cada volt aplicado. Então aqui nós temos um exemplo desse motor aqui que tem 1000 kV. Se a gente aplicar nele 11,1 volt, a gente vai ter uma RPM teórica de 11.100 RPM. Já a corrente máxima, para a gente compreender, é interessante que a gente saiba que quando o motor está girando livre, a gente aplica uma determinada voltagem nele e ele está girando livre, sem nenhuma resistência ao giro. Ele vai estar funcionando com aquela voltagem e com uma corrente bem baixa, porque ele não está precisando fazer força. À medida que a gente oferece uma resistência a esse giro, assim como uma hélice faz, ela oferece uma resistência ao giro, ela faz com que o motor precise de mais corrente passando por ele. E o motor faz isso na tentativa de elevar a potência que ele está desenvolvendo naquele momento e conseguir contrapor essa força e continuar no giro, né, mantendo o RPM que ele deveria manter com aquela voltagem. O que acontece é que quanto mais corrente passa por esse motor, maior o aquecimento que ele tem. Então, até o momento que esse motor não vai suportar mais o calor. Então, a corrente máxima desse motor está relacionada com a capacidade de dissipar calor desse motor. E para a gente ter uma ideia aqui da importância da refrigeração do motor, né? Acima de uma determinada temperatura, esses filamentos aqui do motor que conduzem toda a corrente e tudo mais que passa, toda a energia que passa por esse motor, eles podem oxidar e até se romper, né? E se isso acontecer, para de passar corrente por aqui e o motor para de funcionar. E para a gente conseguir controlar essa temperatura num nível aceitável que esse motor suporta, é muito importante que o seu modelo tenha uma boa entrada de ar, uma boa circulação de ar no ponto em que foi instalado o motor. Muitas vezes os modelos são feitos em material que são isolantes térmicos, assim como o isopor, a própria madeira. Então é importante ter uma atenção à refrigeração do motor para ter certeza que a gente vai conseguir extrair o máximo desse motor. Porque lembrando, se a gente não tiver um arrefecimento ideal, a gente não vai conseguir aplicar aquela amperagem máxima que esse motor teoricamente suportaria. Então, a gente não vai conseguir trabalhar com 100% do que o motor tem para oferecer se a gente não tiver uma boa refrigeração, né? E é importante também usar uma hélice adequada para o motor, né? Já que a hélice vai ser a resistência que vai ser oferecida ao motor, e quanto maior a resistência, maior a corrente que esse motor vai exigir. Então, é a combinação da refrigeração adequada com a hélice adequada para a gente conseguir usar 100% do Muitos motor com segurança. aeromodelistas fazem confusão de KV. Acha quantos KV que tem seu motor? Ah, tem 2.400 KV, tem 3.000 KV. Ih, seu motor é bom demais. Mas esquece que se esse KV não tiver potência, não vai resolver nada. Vamos ver aqui o que o rapaz vai falar aqui. Já expliquei isso muitas vezes, mas às vezes o rapaz tem maior facilidade para explicar, para passar isso para as pessoas. A potência dos motores elétricos é medida em watts, né? Que é uma medida que acaba não sendo muito usual para a gente no dia a dia, né? A gente está mais acostumado com a medida de cavalos para o motor a combustão de um carro, por exemplo, né? Mas os motores elétricos são medidos em watts, que só para a gente saber o que representa essa medida, ela quer dizer corrente vezes voltagem, né? E aqui, para ilustrar o que eu havia dito antes, quando o motor está girando sem nenhuma resistência, ele vai estar funcionando com uma baixa potência, porque ele não vai precisar de fazer força.
Então ele vai funcionar com uma voltagem e uma corrente baixa. À medida que ele precisa fazer força, essa corrente começa a subir para poder produzir mais potência com a mesma voltagem. É importante falar que não faz sentido comparar dois motores a partir de um único parâmetro, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, determinado modelo precisa de um motor com tantos kV. E vamos comparar esses dois motores aqui, que a princípio são idênticos, os dois têm o mesmo kV, mas a gente não estava olhando para todos os parâmetros. Vamos comparar aqui dois parâmetros. A gente tem aqui os kVs desses dois motores iguais, ambos têm 1000 kV, mas têm potências diferentes. Então eu trouxe aqui o que representa a potência fisicamente, e a potência quer dizer força vezes deslocamento por tempo. Vou deixar esse tempo de lado aqui, porque não vai interferir na ilustração que eu quero fazer aqui do que eu quero dizer. Eu vou relacionar aqui o deslocamento com o kV, que representa aqui a RPM que esses dois motores vão desenvolver. Então, já que o kV é igual, o deslocamento vai ser constante. No caso, que vai mudar? A potência. Se esse motor aqui tem uma potência menor, necessariamente ele vai estar desenvolvendo aqui, pela fórmula é possível ver, que ele vai estar desenvolvendo uma força menor. E, consequentemente, esse motor aqui vai ter uma potência maior, é óbvio que ele vai estar desenvolvendo aqui uma força maior. Então são dois motores completamente distintos. Eles têm o mesmo kV, mas são completamente diferentes. Talvez esse motor aqui fosse ideal aqui para um treinador, enquanto esse talvez fosse para um fanfly, um modelo 3Dzinho leve, né? São aplicações distintas e motores completamente diferentes. Bem, eu acho que essa parte aí agora de KV e potência ficou bem claro. Agora não dá para ficar em dúvida mais não. Agora no próximo vídeo, agora vamos falar sobre hélice. Entendeu o que o rapaz vai falar sobre hélice aí? Presta bem atenção para você entender a parte mais importante das hélices. Bom, agora eu vou falar um pouco das hélices. E as hélices são, assim como essas, né? Elas podem ter duas pás, assim como essas duas que estão aqui, ou três, quatro, né? Quantas pás forem. E as pás são essas extremidades aqui. Pode ser feita de madeira, de nylon, como essa aqui, e até fibra de carbono. Bom, e as hélices funcionam exatamente como as asas do avião. A gente já viu como as asas funcionam no primeiro vídeo. Se você não viu, recomendo que veja. E aqui nessa ilustração a gente tem aqui uma vista frontal e lateral de uma das pás da hélice, e aqui do lado a gente tem algumas seções dessa hélice nos pontos aqui. E a gente vê que existem perfis aqui ao longo da hélice. O perfil vai mudando, mas são perfis. Então, assim como a asa, ela produz força aerodinâmica pelos mesmos princípios, né? A única diferença é que a asa está presa no avião, e para que a asa ganhe velocidade, é necessário que o avião tenha velocidade. Já a hélice, ela ganha velocidade relativa ao vento com o giro. Então, mesmo que o avião o modelo esteja parado, com a hélice girando, a própria hélice tem velocidade relativa com o vento e consegue desenvolver forças aerodinâmicas. E, diferente da asa, a força que ela produz é conhecida como empuxo, né? Na asa, no caso, a força aerodinâmica produzida pela asa é conhecida como sustentação, pela hélice é conhecida como empuxo. A classificação das hélices ela segue a seguinte regra: a gente classifica pelo diâmetro em polegadas e pelo passo em polegadas. Por exemplo, essa hélice aqui é 9x6. Isso aqui quer dizer que essa hélice tem um diâmetro de 9 polegadas e um passo de 6 polegadas. Bom, o passo aqui, como dá para ver nessa imagem, ele representa o avanço teórico que essa hélice teria para cada giro que ela dá. Então, para cada giro que essa hélice 9x6 dá, teoricamente ela avança 6 polegadas, assim como a gente vê na imagem, né? Então, com isso, já dá para a gente tirar algumas conclusões. Quanto maior for o passo da hélice, que representa o avanço teórico, maior a velocidade teórica que essa hélice vai desenvolver, né? E quanto maior o diâmetro, maior o empuxo. Isso porque quanto maior o diâmetro, maior a massa de ar que essa hélice vai deslocar.
Então, pela terceira lei de Newton, que é um dos princípios que nós vimos no primeiro vídeo, que fala sobre a geração de força aerodinâmica, quanto maior a quantidade de ar deslocado, maior a força empurrando essa hélice para frente, maior então a geração de empuxo. Aqui, para exemplificar uma situação mais prática, vamos supor que nós temos esse motor aqui, que tem essa potência máxima e essa corrente máxima, né? E aqui o fabricante nos dá uma tabela aqui de alguns testes que foram feitos com dois tipos de hélices diferentes. E a partir desses testes a gente consegue escolher uma hélice que seja ideal para esse motor e para o nosso avião, né? Então aqui eles fizeram uns testes com baterias 3S e 4S, com hélices 13x10, 14x6, né? Então a gente vê aqui que a potência máxima foi extraída com 14x6 usando a bateria 4S e que obteve aqui a potência máxima e a amperagem máxima e aqui o empuxo lido, né? Agora vamos analisar outra coisa. Essa outra hélice usada aqui desenvolveu uma potência um pouco menor e a amperagem um pouco menor e o empuxo também menor. Só que o que acontece? A gente acabou de ver que o passo maior representa a possibilidade de desenvolver uma velocidade maior. Então o que acontece? Aqui a gente vê duas possíveis aplicações diferentes. Então aqui, usando essa hélice 14x6, a gente vai ter um empuxo maior, porém uma velocidade final menor. Já nessa aqui a gente tem um empuxo um pouquinho menor, mas uma velocidade consideravelmente maior. Então aqui a escolha entre essas duas hélices iria variar muito do propósito do modelo. Se o modelo é um treinador que é feito para ser lento e é importante que tenha um bom desempenho em baixa velocidade, a hélice mais indicada seria 14x6. Mas se fosse um aeromodelo para voo esporte, que precisa de velocidade, a escolha mais ideal usando a bateria 4S seria a 13x10, né? Eu achei muito bem explicado aí o que o rapaz posicionou aí. Foi colocado aí uma explicação muito interessante, os parâmetros, beleza, que acho que não vai ter dúvida mais, né? Se tiver, é só entrar em contato comigo aqui. Agora vamos ver os S, como funciona. Bom, agora passando para os ESCs, né? O significado de ESC, aqui traduzido para o português, seria um controlador de velocidade eletrônico. E ele funciona dessa forma, porque se a gente tivesse uma ligação direta entre a bateria e o motor, a gente teria esse motor funcionando o tempo todo com a voltagem máxima dessa bateria, então ele giraria sempre no máximo desse motor. Mas não é sempre o que a gente quer voando. A gente quer ter controle sobre esse motor e conseguir dosar a aceleração. E é isso que o ESC faz. Ele recebe a voltagem máxima da bateria e, de acordo com os comandos que a gente dá, a partir do receptor, ele lê esses comandos e vai enviar para o motor uma voltagem que seja adequada para conseguir a aceleração que nós estamos pedindo através dos nossos comandos, né? Bom, agora falando do que é conhecido como BEC, que é traduzindo para o português é circuito eliminador de bateria. O que esse BEC faz é receber a voltagem integral da bateria e reduzi-la para uma voltagem apropriada para os demais componentes elétricos, como receptor, servo, que geralmente usam aproximadamente 6 volts. Então esse BEC recebe a voltagem da bateria que vai estar maior e reduz ela para a voltagem apropriada. Nem todos os ESCs têm BEC. Então é mais prático utilizar um ESC que já tem o BEC, porque senão ou você vai ter que ter um BEC externo, ou então você vai ter que ter uma bateria à parte para fornecer a energia para os receptores e servos. Então é mais prático procurar por um ESC que já tem o BEC. Existe no mercado aí o que é chamado de BEC, UBEC e SBEC. Existe muita discussão na internet sobre a diferença entre eles. E, sinceramente, na prática não há diferença alguma. É simplesmente uma diferença de nomenclatura. BEC seria então o circuito eliminador de bateria. O BEC seria o Ultimate BEC. SBEC seria Smart BEC. Não, sinceramente, na prática não fazem diferença alguma. A única diferença é que eles podem ser embutidos no ESC ou então peças separadas. Lembrando que é mais prático optar por ESCs que já tenham o BEC interno. E os ESCs eles são classificados pela corrente máxima que eles são capazes de suportar.
Por exemplo, esse ESC30A quer dizer que ele suporta uma corrente de 30 amperes. Mas assim como os motores, é importante dar o arrefecimento ideal para esses ESC, para que ele seja capaz de trocar calor e funcionar com o máximo com que ele é capaz de lidar. Assim como o motor, toda vez que passa corrente por ele, ele sofre um aquecimento. Para que ele não se queime, ele tem que trocar calor, ele tem que resfriar. Bom, e a corrente que percorre esse ESC, aqui a gente tem um exemplo, parte dessa corrente ela é destinada ao motor e parte aos outros componentes. A gente vê aqui que a maior parte é destinada ao motor. E uma porção um pouco menor, mas não desprezível, vai para os receptores e para o receptor e para os servos. A gente tem aqui esse sistema que está funcionando com um ESC de 30 amperes, o motor está consumindo 18 e os outros componentes estão consumindo 2 amperes. Então, o total de corrente que está passando por esse ESC é de 20 amperes. Só que lembrando, esse ESC ele suporta 30 amperes na condição ideal de refrigeração. Se esse ESC estiver enclausurado ali dentro de uma caixa de isopor, que é um isolante térmico ou uma caixa de madeira, ele pode muito bem estar sobrecarregado, porque ele pode não estar sendo capaz de trocar calor para suportar esses 30 amperes. Ele pode muito bem estar funcionando com muito sofrimento ali nesses 20 amperes. Então é importante que a gente tenha sempre uma margem de segurança para garantir que a gente não vai queimar esse ESC. Porque se queimar o ESC, a gente perde o controle desse modelo. Então é óbvio que vai causar um acidente. Então é muito importante que a gente tenha um bom sistema de arrefecimento para o ESC e que a gente também faça uma boa escolha para esse ESC, que a gente tenha uma margem de segurança. Bom, essas formas que eu vou apresentar aqui para a gente fazer a escolha do ESC, eu gostaria de dizer que é um procedimento pessoal, é algo que eu faço e não quer dizer que é o certo a se fazer. Algumas pessoas até consideram isso aqui um pouco de exagero. É a forma com que eu faço e tenho tido sucesso com essa forma. Para treinadores e modelos que não vai ser exigido tanta corrente o tempo todo, quer dizer que o motor não vai estar sempre funcionando a pleno, né? Aí eu geralmente pego a corrente do motor e multiplica por 1,5, ou seja, 50% a mais. Então, um exemplo aqui, se a gente tem um motor que vai puxar 20 amperes no máximo, se a gente multiplicar por 1,5, a gente tem aqui 30 amperes. Então, é possível utilizar um ESC de 30 amperes. Já para acrobáticos e outros tipos de modelo que vai ser exigido motor a pleno por mais tempo e vai ser exigido mais corrente por mais tempo, eu gosto de multiplicar por 1,8 para a gente ter uma margem de segurança maior. Então aqui nesse exemplo, se a gente tiver um motor que puxa 50 amperes, multiplicar por 1,8 a gente vai ter aqui um ESC de 90 amperes. Bom, isso aqui pode ser um exagero, pode sim, mas como a gente já viu, o arrefecimento do ESC ele influi muito nessa capacidade teórica dele de suportar corrente. E além disso, nem todos os fabricantes, desde os mais baratos até os mais caros, oferecem uma medida precisa do que esse ESC suporta. Muitas vezes a capacidade real dos ESC é um pouco inferior à classificação deles, infelizmente. Então, para ter essa margem de segurança, considerando tanto o arrefecimento, que muitas vezes não é fácil de fazer, e pela possível capacidade inferior dos ESCs, eu gosto de usar Bem, meus amigos do aeromodelismo, eu acho que esse método vídeo aqui ajudou bastante as pessoas que têm dúvida aí, os iniciantes, às vezes até alguns veteranos, entendeu? Que gostam muito de voar, mas não tem um determinado conhecimento em cada peça dessa que foi citada e mencionada. E muito obrigado e continue aqui com a gente. Tchau.